Tá, deixa eu até tirar meu microfone aqui, que o babado é fortíssimo. Eu vou até fazer uma coisa meio assim, repórter. Muito choro. Alguém chorou? Nossa. Descobrindo até o final desse vídeo se alguém chorou. Olha como a gente é bom de figuração. Supostas críticas. Só que eu vou ter que raspar de novo essa porcaria. O que te incomoda tanto? Ser careca. Estranho de P.O. Estranho de P.O. That you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Vai que caio. E você está assistindo Critic Queers. Oi, olá, e aí, mais um vídeo do Critic Queers nascendo e hoje falaremos de um filmão brasileiro de 2001 que se chama Abril Despedaçado. Só pelo nome, né? Nossa, despedaçou o meu abril. E hoje é o quê? Ah, é o primeiro dia. Nossa, o primeiro dia não, o primeiro vídeo da nova temporada, da quarta temporada, que a gente já tá indo assim, engatando e tudo. E vamos ver se a gente consegue manter o pique, né? Será que o editor aguenta? Descubra. Mas antes, gente, deixa aqui dar um recadão pra vocês, que eu tenho aqui muita coisa anotada, ó. Aqui diz, se inscreva nesse canal, curta, deixa um comentário e compartilhe com seus amigos pra você ter assunto no almoço. E aí é isso. Então aí os recados estão dados. E como é que foi sua semana? Não tá escrito nada. Pico de surdo mesmo. Muito que bem. Nossa, tive um final de semana corridíssimo. 2 aniversários em um dia. E depois, no outro dia, mais um churrasco. Não bebi nada, não aguentei. E ela conseguiu. Meu fígado pedindo arrego, assim, tipo, falando, papai, não faz isso, não. Dá uma água pra gente. E você? Eu fui em um aniversário em um dia. E nesse aniversário eu fiz live de 2 DJs que estavam tocando. E bora pro vídeo! Oh, ganchos! Hoje a gente vai falar de Abril Despedaçado, o filme do único bilionário que a gente respeita, que é o Walter Salles. Filme aí de 2001, que é assim, ó, muito choro. Alguém chorou? Nossa. Descobrindo até o final desse vídeo se alguém chorou. Inclusive, até o final desse vídeo, vamos falar também polêmicas que aconteceram aí nos dias de hoje com alguns dos atores. Fica até o final do vídeo pra Fica saber. até o final pra saber quem é. O filme é baseado no livro Abril Despedaçado, de Ismael Qadaré, que é um escritor libanês, ó. É babado, é pra poucas, né? E também tem o roteiro do Karim Anouns, que a gente já comentou alguns filmes dele, né? Madame Satã também tá aí no canal, então corre. Não tá no canal não, porque é da época do podcast. Mas tá o vídeo aí do áudio. Olha só, o vídeo do áudio. É, isso. Então vai lá ouvir. Temos aí um filmão. Temos aí um filme que fala sobre o Tonho, interpretado por Rodrigo Santoro. Que hoje em dia já tá aí, já ganhou o mundo. E conta a história de uma família um pouco assim, que leva muito a sério a hereditariedade das coisas. A história conta o conflito que a família deles tem com uma outra família ali da região do sertão. Então, assim, é um climão árido, um climão seco, tanto porque realmente é um lugar seco, porque é, né, o sertão, tanto porque o clima entre as famílias é de pura cobrança e pagamento de dívidas. E a trama corre em volta disso. Tem outros protagonistas também nessa história que a gente vai conhecer, que é o irmãozinho, que não tem nome. Temos também a sereia e coisas aí que a gente vai comentar durante esse vídeo. O resumo tá dado. Gostou do resumo? Gostei do resumo. É. Missão dada é missão cumprida. Sabe aqueles seus tios que brigam por causa de um terreno do teu avô? Mostra esse filme pra eles. Uma delícia o churrasco de família. Aham, coloca no Natal desse ano. O que você achou de Abril Despedaçado? Gente, eu achei um filmão do início ao fim. Coloquei até aqui nas minhas notas, a primeira nota que eu coloquei aqui, ó. Aula de fotografia. Se você quer aprender fotografia, principalmente fotografia para cinema, tem muito suco para espremer desse filme aqui. Tem muita coisa. É muito bonito e é muito completa as cenas. Tem muita coisa envolvida na fotografia que o filme acontece nela também. Por exemplo, eu anotei que a fotografia ele mostra muitos caminhos durante o filme, né? Que as pessoas vão tomando ou não vão tomando. E tem momentos também onde, por exemplo, a gente já falou, claro, já tem o alerta de spoiler já, que provavelmente apareceu aqui embaixo. Tem um momento em que o Tonho é o jurado de morte ali, pela hereditariedade dos fatos que o filme conta, que quando mostra ele indo embora, depois daquele... Depois do velório, ele só tem um caminho, e esse caminho só leva pra um lugar que ele volta pra casa dele. E isso, tipo assim...
Gente, é inteligentíssima a fotografia desse filme. É incrível como a fotografia, ela é... Porque é uma região árida, né? Uma região seca. Mas a fotografia é tão colorida, tem uma cor tão vibrante, uma coisa assim, um amarelo um verde, Ah, que bonito. Que bonito. Que bonito. Realmente, acho que é uma aula de fotografia, assim, de como se explorar também a espacialidade das coisas, porque a gente tá vendo duas famílias que moram numa região que aparentemente é meio que longe da cidade, assim, mais isolada. E como a fotografia explora as duas regiões, inclusive a região que não são pessoas ricas, mas tem uma região que é mais precária do que a outra. Vamos dizer assim. Eu acho a fotografia muito bonita. Eu acho que uma das fotografias mais bonitas que eu já vi em filme, junto com Sonhos de Trem, assim. Porque é uma fotografia que ajuda a contar a história. Ela não tá ali só pra ter uma espacialidade do que tá acontecendo. E a coloração, assim, nossa, é um júbilo. Nossa, que palavra é essa? Assim, tô falando, mas... Tem dois detalhes que eu esqueci de falar na hora do resumo, que a história é contada pela visão do filho menor. E o outro detalhe é que, por exemplo, a família do Tonho, que é ali a figura principal da trama, são trabalhadores rurais, né? Eles trabalham cortando cana, fazendo rapadura. No começo é até engraçado, porque a gente tá falando ali de 1910, né? Que se passa. Início de 1900. O texto fala no início que antes quem fazia o trabalho que eles ali estavam fazendo, hoje em dia sofrendo, fazendo, eram os escravos. E fala de uma forma assim tão natural, como se, passou essa época, agora é a gente que tá fazendo esse trabalho. E daí aos 4 da família ali, dá pra ver que tem uma hierarquia familiar também, né? Onde a mãe segura tudo na casa, o pai tá passando o papel principal pro Tonho, que é esse filho mais velho, e o filho pequeno só tá aprendendo tudo da pior forma possível, assim como o Tonho provavelmente já aprendeu da pior forma possível. E é muito legal como destoa a situação mental de cada um, né? Porque a criança, a gente vê que ela ainda consegue sonhar, consegue brincar com a criatividade, né? Consegue imaginar, né? Consegue imaginar. Tem um momento ali que vem a sereia, que é a liberdade do filme, que na minha concepção ela é a liberdade no filme. Dá um livro pra ele mesmo não sabendo ler, criava ali a história pro livro. O Tonho, ele tinha essa questão ainda de ter um pouquinho de curiosidade com a vida. O pai e a mãe já eram totalmente um cadeado, assim. Eles só queriam saber de honrar a família. E isso entra a hereditariedade, né? Que eu falei ali. E o quanto que cada um é preso na sua própria ideia que foi passada de um para outro. Complexíssima. Tá, desculpa o resumo de antes. A história, ela traz muito um código de ética, né? Agora, a gente já falou que ia ter spoilers. É meio que assim. Essas duas famílias vivem na mesma região e vêm brigando por terra. Então, quando alguém de uma das famílias vai lá e mata a outra pessoa, ela fica marcada pra morrer. E daí fica esse zigue-zague, assim. Só que os totens, né, que são ali os patriarcais dessas famílias, eles não são mortos. Eles né? sobreviveram porque Deus quis. E meio que tem até uma questão freudiana, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, porque eu aprendi, né? Desse totem não ser morto, né? E desse sacrifício dos filhos. Tanto que o que interpreta o menino, que é o Harvey Ramos, ele não tem nome, né? Os pais já não deram nome pra ele porque sabe que em algum momento ele vai ter que honrar a família, honrar esse código de ética, e ele vai morrer, então ele não precisa ter um nome. E daí tem um casal de circenses, né, que aparece na cidade, e dão um nome pra ele, chamam ele de Pacu. E daí ele fica muito assim... emocionado. Nossa, é de uma tristeza tão grande. Sim. Porque é um ciclo sem fim e não tem como você sair dele, né? Por mais que o personagem do Rodrigo Santoro tenta, de todas as formas, não entrar nesse ciclo. Ele até que dá uma ideia de que conseguiu sair, mas é isso. As correntes nunca se desatam totalmente da gente. E a história do filme, ela é contada de uma forma, assim, tão linear e cronológica, né? A gente tem pouquíssimos dias pra aprender sobre essa família, porque a gente sabe que uma dessas pessoas vai morrer, porque uma dessas pessoas da família já foi morta, e daí alguém foi lá e matou outra pessoa, e daí essa pessoa é marcada pra morte. Inclusive, tem uma fala muito legal no filme que é: pra cada segundo que passa, pra cada segundo a mais, alguma coisa assim, é um segundo a menos pra você. Porque o que eu acho mais interessante é que existe esse código de ética, né? Como de guerra mesmo, né? Eu estava lendo sobre a Primeira Guerra Mundial
E existia, né, o código de quem fazia a trincheira e quem ia pra trincheira e trocar de batalhão, enfim. E é um código bem de guerra, só que é uma guerra muito centralizada nessas duas famílias, assim, porque elas estão tentando um controle dessa região pra produzir o que elas produzem ali pra sobreviver. E eles precisam um ficar matando o outro. É meio que eles não podem sair disso, né? É meio triste pensar, na real. Mas é muito legal pensar na ética dessa guerra, dessa família, assim. Tipo, só pode matar alguém se alguém da nossa família foi morto. E é uma coisa que já é a quarta geração que isso tá acontecendo também. Eu comecei o filme, sinceramente falando, eu pensei, oh meu Deus, mais uma história de uma família totalmente errada. Já fiquei assim. Mas, segundos depois, eu já falei, uau, tá, peraí, vamos assistir isso aqui com calma. Ah, é muito legal que você comentou da família circense, porque é uma quebra no filme tão louca. E eu também me vi um pouco nessa família circense. Porque você é uma palhaça. Não, eu me identifiquei por causa da fala do cara. Depois que eles batizam o menino, inclusive, como Pacu, ele dá um texto do como que ele explica a situação ali das famílias, que é cobra comendo cobra. Ele fala, né, que se uma cobra pega o rabo de uma e a outra, essa mesma cobra pega o rabo da outra, elas vão se comer até tudo explodir e virar só um rastrinho de sangue no chão. Tem um nome esse fenômeno. E é exatamente isso que tá acontecendo, porque um vai matando o outro, que vai ter que honrar o nome da família e vai ter que matar o outro, que vai ter que honrar o nome da família e matar o outro. E se essa pessoa que tá honrada de morrer sobreviver, ela sobrevive pro resto da vida. Tipo, ela não tem mais que carregar essa honra de ter que morrer algum dia precocemente pra honrar o nome da família. Tem um momento no filme, pra gente também entender essa questão desse cíclico que não para, que os bois, né, que são usados ali pra moer cana, eles simplesmente começam a rodear ali naquele moedor enorme de cana da família, sem ter cana. E o Pacu até aponta, tipo, olha lá, Os bois mexendo sozinhos. eles estão andando. Ai, eu acho bonito que nesses pequenos espaços de tempo do filme e das imagens e do que acontece, é que vai soltando um pouco essas amarras que ele tem com a família, né? É nesse momento que ele decide ir viajar com o circo até uma cidade próxima ali e depois voltar. É muito massa também essa percepção que a gente tem. Quando ele volta para casa, é como se a ordem da casa tivesse reestabelecida novamente. O trabalho volta a render. A mãe dele dá uma risada, até o pai dele dá uma risada, né? Tem também um momento que... O filme tem muita simbologia, né? E tem aquele momento que é um dia antes do Tonho morrer, né? Porque ele está marcado para morrer quando a lua chegar aos céus ou sumir aos céus. Quando o sangue da camiseta amarelar. Quando o sangue da camiseta amarelar. Que daí eles mentem também, né? Porque o velho lá é cego e fala assim, ó... Já amarelou. E não amarelou nada. Sabe por quê? Porque era um sinal pra não matarem o Tonho. E daí ele fala de consertar o telhado, né? Porque pode ser que venha a chover. Mas é uma região que não se chove mais. E daí chove naquela noite, chove tipo muito, assim. O Rio das Almas voltando. E a sereia tá lá também, salvando a região. E aí, o fim, gente, só vocês assistindo pra ver. É sério, eu fiquei uns 20 minutos chorando. Em choque. Eu fiquei muito tempo chorando. Quando eu me liguei do que ia com o acontecer... Quando eu me liguei do que ia acontecer, eu comecei já, desandei. E daí o jeito, depois, essa atrocidade que acontece, no fim, é também tão lindo quanto que, assim, outros 500 vidas pra pensar no que acontece ali. Eu tô chorando de volta, é tipo, muito real, é muito bonito, muito lindo, sensacional, assim. Eu acho que é um filme que mudou minha vida após 30. Posso dizer isso? Tá gravando? Gugu, sabe? Ai, tá. Me recompus. Enfim, notas pra esse chutululu de filme. Olha, eu acho que do Walter Salles, o Walter Salles também tem Central do Brasil, né? Daí fica muito difícil, assim, tentar falar que é um dos melhores dele. Mas é um top 3, assim, aqui, ó, Central do Brasil e Abril Despedaçado. Realmente despedaçou nosso Abril. A fotografia é um primor, a coloração, por mais que é um local árido, seco, é sensacional, é visualmente fantástico para os olhos. As casas sendo usadas como molduras também é uma coisa muito inteligente, muito legal sobre essa questão de caminhos a se seguir, que caminho você vai, caminho você volta. O fato deles terem que anunciar quando eles vão cobrar a dívida também achei muito
E tem uma cena também que a gente não comentou, que é uma cena de uma perseguição, que é assim, olha, Hollywood nunca fará melhor do que isso. Nunca conseguirá chegar aos pés desse momento. Ah, e completando também, a sonoplastia ou a falta dela no filme, porque assim, esse filme tem muitos momentos que não tem nada de sonoplastia, tirando os efeitos de passos, respiração, tiro, etc. E assim, você não quer desviar o olhar. É muito bom. Muito sensacional. Tudo muito, muito bem montado. Atuação também, notas máximas. Muito incrível. Até os bois, gente, atuando. Eu dou um 10. Fácil, assim. Fácil, fácil, fácil. Realmente é um filme que te leva pra uma experiência muito diferente do que você acha que você vai ter. E você sai com uma cabeça muito diferente do que... Até do que é se produzir cinema, né? Porque eu não acho que é um filme que teve um orçamento, assim, explosivo nem nada do gênero. Então, é como você criar uma obra tão bonita, às vezes é só você olhar pra pequenos detalhes, assim. Pra mim é um 10. Pra mim é um 10 também. Sem contar que vi muito. Eu acho que eu nunca vivi o sertão. Talvez eu nunca conheci o sertão, por mais que eu more no mesmo país que exista um sertão. Fica aí, dica Latam. O gol! E azul. A gente conhece um pouquinho mais do Brasil, né? Sempre. E como a história do Brasil foi construída também, né? Porque falando dos anos 1900 aí, essas loucuras de família, de hierarquia, de sobrenome, de honra, a gente vê isso até hoje, né? E não é uma coisa bonita de ver, nem de viver, conviver junto, né? E a gente vê sem nenhum código de ética, né? Exatamente. Hoje em dia não tem mais muita coisa que segure muita coisa aí. A palavra não é mais honrada como era, não. Parabéns, Walter Salles. Mais uma vez estou aqui aplaudindo um bilionário. Olha só o que você tá fazendo com a gente. Poxa. Ai, gente, a gente tava esquecendo de falar a bomba, né? Que a gente comentou bomba? no começo do Bom. vídeo. Vem aí a bomba, Caio. Fala aí a bomba. Tá, deixa eu até tirar meu microfone aqui, que o babado é fortíssimo. Eu vou até fazer uma coisa meio assim, repórter. Então, gente, o José... A gente tava terminando o vídeo já, mas aqui uma informação bombástica. O ator José Dumont, que faz o pai ali do Tonho, do Rodrigo Santoro, ele tá preso por... Então, assim... Está morto. Pra gente, ele morreu. E você aí de casa, o que achou desse filme? Se você assistiu, conta aí nos comentários o que você achou. Também não se esquece, é óbvio, de deixar uma curtidinha, comentar, seguir a gente, muito importante. Se você quiser seguir a gente também no Instagram e no TikTok. Mas o principal é aqui, sempre. Me dá um view, por favor. Walter Salles, dá um view pra gente, por favor. A gente nunca pediu nada. Chama a gente pra fazer figuração no seu próximo filme. Sim, a gente quer, por favor. A gente promete que a gente não vai olhar pra câmera. Isso, a gente fica tomando um cafezinho atrás. Ó, como a gente é bom de figuração. Amor, não olhe agora, mas aqueles supostos críticos de cinema estão ali. Ah, o critiquinho. Isso, os críticos de cinema. Supostas críticas. É verdade, Aninha. Viu só? Chama a gente. Aula de teatro aqui, ó, pra vocês. Nossa, como a gente entrega, né? Por favor. Por hoje é isso, até o próximo vídeo. Qualquer coisa, tem um monte de vídeo aí pra você maratonar. Beijo, beijo. Folha do... Supostas críticas.